Bem-vindos ao podcast do Partido Socialista de Vila Real de Santo António. Na reunião de Câmara do dia 9 de junho de 2020, o Partido Socialista iniciou a sua intervenção por questionar sobre a contínua ineficácia da limpeza do Concelho, que já foi tema de reuniões anteriores e continua sem soluções à vista. As ruas permanentemente sujas, com papéis no chão, folhas e ramos de árvores, dejetos de animais e ervas visivelmente crescidas, um pouco por todo o lado, tem sido o panorama que se encontra no nosso concelho. Os jardins e as marginais foram votados ao abandono, com ervas enormes e sem qualquer intervenção de limpeza e manutenção. Esta situação é recorrente e não é consequência direta do Covid-19, porque já antes se verificava. O Partido Socialista mostrou uma vez mais a sua indignação para com as questões relacionadas com a ausência da limpeza e da manutenção dos jardins e a necessidade urgente de haver uma intervenção imediata, organizada e regular nesta área particularmente sensível a todos e que constitui um cartão de visita do nosso concelho. Este primeiro ponto introduziu o segundo, que questionou a Sra. Presidente sobre a situação da esplanada de um café situado junto à antiga albergaria em Montegordo e ao uso indevido que os proprietários têm feito do espaço público, assemelhando-se mais a um favorecimento particular e menos a um uso regulamentado que se faz cumprir todos de forma igualitária. Esta questão teve uma resposta muito pouco clara. A Sra. Presidente referiu a inexistência de um regulamento que comprove essas irregularidades e ficou decidido serem tomadas providências relativamente à chamada de atenção efetuada pelo Partido Socialista. O terceiro ponto fez referência ao contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a empresa S, sendo as atuais condições propícias à rescisão do mesmo, pelo incumprimento superior a 30 dias por parte desta empresa, que é quem detém a gestão dos estacionamentos em Vila Real de Santo António e Montegordo. A rescisão seria possível e válida imediatamente ao abrigo do artigo número 2, cláusula 14 do contrato número 7 de 2015 e foi proposta pelos vereadores do Partido Socialista. A questão não obteve uma resposta concreta, como aliás é recorrente quando são colocadas questões que envolvam a S, ainda que a Câmara Municipal se encontre em litígio com a referida empresa pelo incumprimento desta ser superior a 60 dias. No entanto, a população residente no concelho e aquela que nos visita continuam a pagar taxas elevadíssimas de estacionamento e a ser multadas se não o fizerem. Os vereadores do Partido Socialista questionaram novamente sobre os critérios e o plano de reabertura das praias, dando continuidade ao que já fora questionado em reunião anterior. Foi-lhes respondido que foram montados outdoors informativos em todas as praias, com diretivas que vão ao encontro do que é preconizado pela DGS. No entanto, permanece a questão sobre a eficácia dos mesmos e se as informações chegarão de facto aos destinatários. Esta medida parece ser tão invasiva quanto insuficiente para combater uma crise pandémica de contornos universais e de consequências ainda inestimáveis. A utilização dos outdoors estende-se também a outros locais no concelho, aconselhando sobretudo estacionamentos pagos aos nossos visitantes. Essa medida constitui motivo para perguntar se é deste modo que a Câmara trata quem nos visita e quem ajuda a nossa economia a ser sustentável. O Partido Socialista quis saber quais os procedimentos efetivos relativamente às vendas ambulantes e se já foram concedidas licenças para que essa atividade tenha lugar este verão. Foi respondido que serão concedidas licenças a partir do dia 1 de julho, respeitando as medidas de proteção e reduzindo para metade o número de tendas e expositores em atividade. Surge novamente a dúvida de como serão aplicadas essas medidas de proteção e quais os critérios adotados na concessão dessas licenças. Foi ainda solicitado pelo Partido Socialista um ponto de situação relativamente ao prédio da Rua de Angola e à posição dos moradores cujos contratos de arrendamento estão a caducar. A resposta foi que estão a ser formuladas soluções favoráveis a duas das famílias cujos contratos caducam em breve, o que deixou os vereadores do PS particularmente satisfeitos, pois foi o Partido Socialista que sempre se bateu
por estas famílias e continuará a fazê-lo, trilhando o percurso de preocupação e proteção social que nos caracteriza. Finalmente, houve ainda lugar para sugerir a abertura das reuniões de Câmara ao público antes do dia 30 de junho, por se considerar estarem reunidas as condições de segurança para o efeito, ainda que as mesmas decorram com lotação reduzida. É de assinalar que a CDU acompanhou em permanência o PS em praticamente todas as chamadas de atenção efetuadas e todos os alertas formulados na presente reunião.